pessoal, bem-vindos a mais uma edição do nosso programa De Tudo Um Pouco. E hoje nós vamos falar, gente, de um assunto muito importante, a doença do carrapato. Confiram. Hoje nós vamos falar sobre a doença do carrapato. Com certeza você já ouviu falar nessa temida doença. E hoje nós vamos aprender a diagnosticar e saber o que mais é essa, gente. Quem vai explicar tudo pra gente é a doutora Yasmin, aqui da clínica Petway. Tudo bem, doutora Yasmin? Tudo bem, Sandra? Tudo ótimo. Uma satisfação receber você aqui no programa para falar dessa doença tão comum e ao mesmo tempo tão grave, não é isso, doutora? Exatamente. E a gente pode começar que não é uma doença. Olha, então já corrija a gente. O que é, doutora? O carrapato ele pode transmitir várias doenças. E para o cão nós temos três principais: anasplasmose, babesiose e erliquiose. Olha só, já estamos quebrando aqui já um paradigma, porque para mim era doença do carrapato, não é isso? Então explica pra gente então o que é, né, essa transmissão que esse carrapato passa pra gente. Como você disse, são três, não é isso? Três principais e mais comuns que nós achamos hoje. Inclusive os carrapatos podem transmitir algumas doenças para os humanos, como a doença de Lyme, por exemplo. Mas voltando a focar nos nossos pets, são doenças transmitidas pela saliva e durante a picada do carrapato. Por isso que a gente bate tanto na tecla do controle de carrapato, mesmo que o seu animal não tenha, você não costume ver pela casa, é muito importante esse controle, porque às vezes uma picada só pode infectar o nosso animal. Olha só, gente, então olha só, a gente que tem pet, que leva pra passear, vai no parque, que tem capivara, que tem outros pets, não é verdade? Então pode acontecer isso, às vezes o carrapato pica, morde, nem vai pra sua casa, mas... Não é verdade, doutora? Exatamente, por isso que é muito importante a gente fazer o controle tanto com as medicações orais, que matam o carrapato na picada, quanto com os repelentes. A melhor prevenção seria a associação dos dois métodos. Podem ser as coleiras, podem ser pipetas repelentes, associado com aqueles remedinhos que a gente tem, aqueles três principais que a gente conhece bastante. Perfeito, ó, já fica a dica aí já, pessoal. E uma dúvida, porque às vezes a pessoa pensa assim, o meu cachorro tá com esse carrapato, vai passar pra mim. O pet não transmite pro ser humano, é só o carrapato, né, doutora? Isso mesmo, o carrapato que faz essa transmissão. Então é apenas pela picada dele picando o animal contaminado e picando o animal saudável, ou nascendo com aquela doença já. Podem acontecer em gatos, cães e outros animais, mas cada tipo de bactéria e protozoário afeta um animal específico. Dona Barata já pode ir embora. O senhor Rato tem passagem marcada, junto com as pragas, e é só de ida. Aproveita também e leva a Dona Formiga. Com a pasta rosa é assim, você fica livre de vez de todas as pragas. 3091 5050. Missão dada é missão cumprida. 3091 5050. Pasta rosa, guerra total contra as pragas urbanas. Doutora Yasmin, e quais são os principais sintomas dessa doença? Eles são sintomas muito inespecíficos. Apatia, aquela vontade de não fazer nada, de não levantar da cama, de não comer, não ingerir água, ficar mais quietinho no canto, dificuldade de interação. E aí a gente vai agravando os quadros, que é muito dependente de cada paciente. Eles podem ter sangramentos nasais, porque afeta alguns parâmetros do sangue
que são envolvidos na coagulação sanguínea. Eles podem ter alterações em outros órgãos, consequências da doença, e há uma doença oportunista. Então, pode acontecer. Por exemplo, a gente teve um caso hoje de uma paciente que deu uma pneumonia e apareceu uma erliquiose depois dessa pneumonia, já iniciando o tratamento da pneumonia. Agora ela está em tratamento também para erliquiose. Eu queria te perguntar isso. Essa doença pode vir a aparecer novamente? Pode, porque nós temos 3 formas da doença. A crônica, que é aquela que vai perdurar pela vida inteira e a qualquer momento ela pode voltar. A aguda, que é aquela que picou hoje, daqui passando o tempo de incubação, que eles são diferentes. A gente viu isso muito no Covid, tá? Então, passando esse tempo, ela aparece os sintomas. E a gente também tem a subclínica, que é aquele animal que vai entrar em cura sozinho, não vai precisar de tratamento e a gente nem vai ficar sabendo o que aconteceu. Então, às vezes pode ter acontecido. O cachorro deu, você fica sabendo, do nada apareceu de novo, você fica desesperada, não é isso? Pode sim. Perfeito. E como é que é feito esse diagnóstico, doutor? Já falou que sim, que demonstra muito. Igual no meu caso, a minha cachorra eu percebi pela apatia dela, porque ela é muito agitada e tudo. E assim, foi rápido. De um dia pro outro ela tava assim, super abatida mesmo. Mal levantava, calambiava, eu desesperei. A gente tem alguns exames que são sugestivos. No hemograma a gente tem alguns parâmetros que sugerem pra gente essa doença. Nós temos os testes de imunocromatografia, que são os famosos testes rápidos. E nós temos os melhores de todos, que são os testes de PCR, onde a gente procura o DNA ou RNA daquele patógeno, né, no sangue do nosso animal. E esse aí, com certeza, se der positivo, a gente tem essa presença. Então já sabe, já é específico qual foi, não é isso? Porque são 3 tipos que você falou, não é isso? Isso, mas mesmo pelos testes rápidos, eles têm os 3 testes. Então, a gente sempre sabe qual é. É que, geralmente, para explicar, a gente explica só que tem uma doença transmitida pelo carrapato e acaba que, como é muito técnico explicar a diferença, o tutor acaba lembrando só que ele teve doença do carrapato. É bem isso mesmo. Todo mundo, tanto é que a gente está aqui falando sobre a doença do carrapato, que a gente só vê isso, mas o trem é bem mais complexo que a gente imagina, gente. Então, bora prestar atenção nos nossos pets aí, viu? E, doutora, como é que é feito esse tratamento depois do diagnóstico dessa doença? O tratamento ele é principalmente à base de antibiótico. E dependendo de qual for o patógeno, a gente também entra com antiparasitário associado, mas principalmente é o antibiótico e de acordo com os sintomas que o nosso paciente tem, a gente entra com um tratamento suporte. Então, se ele apresenta vômito, a gente entra com um antiemético para ele parar com esse vômito. Se ele tem diarreia, a gente faz o tratamento próprio para diarreia. São sintomas bem inespecíficos que podem aparecer, inclusive, de outras doenças durante o tratamento do carrapato. Então, você falou mesmo, é muito de pet para pet, né? Muito individualizado, né, doutora? Cada organismo reage de uma maneira, né? Exatamente. Então, a gente tem que observar sempre o nosso paciente e pensar no paciente como um todo. Que é muito comum a gente vir tratar de alguma coisa e acabar sendo um achado ou então levar uma piora o fato dele ter a doença do carrapato também. Certinho. E como que eu posso alimentar esse cachorro que teve essa doença? Porque ele também fica, né, bem apático, não tem nem vontade de comer, não é isso? Tem gente que fala até de cozinhar fígado, aquela coisa errada toda. O fígado, ele é rico em ferro, então ele ajuda muito quando o nosso paciente tem anemia, tá? Mas o importante é que ele coma. Então a gente faz mimos, a gente faz o que for preciso para os nossos animais comerem. Aí entra carne moída, eu fiz carne moída, fiz fígado, fiz tudo, coloquei tudo bem da ração para ela comer, né? A gente quer que ele coma para poder restabelecer logo, né, doutora? Exatamente, o mais importante é que ele não fique sem comer, porque se ele ficar sem comer, ele vai debilitar mais ainda. E aí vai piorar o quadro num geral. Então a gente dá, tirando aquelas situações que são alimentos tóxicos, a gente dá o que eles quiserem comer. Deixa eu aproveitar, né, gente? Porque a gente vive igual criança, né? Porque é filho, né? E eles ficam igual criança, eles ficam chateados, eles ficam querendo o cantinho deles, então a gente vai fazer o que for preciso para eles ficarem bem. Bom, pra gente encerrar então, eu queria que você desse alguma dica os tutores em casa pra gente evitar, né, essa doença, tomar os principais cuidados mesmo pra gente, assim, acabar com essa doença, não ter nem chance. É o uso associado dos métodos, principalmente os comprimidos que a gente tem hoje em dia e as pipetas ou coleiras repelentes e fazer o cuidado do nosso ambiente, porque às vezes a gente cuida muito bem da nossa casa, mas no nosso vizinho tem o carrapato. Então a gente também faz o controle ambiental, que é muito importante. Aplicação de medicamentos que a gente tem hoje em dia em qualquer casa agropecuária, que a gente dilui na água e passa pelo muro, passa no chão.
A gente faz esse controle ambiental que é bem interessante para lavar as caminhas, para lavar os cobertores deles, às vezes até os nossos cobertores, porque eles dormem com a gente, então às vezes a gente precisa fazer nos nossos também. Cuidar direitinho, né? Porque, como diz, é família da gente, né? Os bichinhos, né? São as nossas crianças hoje em dia e cada vez mais famílias optam por ter os pets ao invés dos filhos, né? Então a gente cuida com todo amor e carinho. Disse tudo, doutora. Bom, eu quero lhe agradecer por essa entrevista maravilhosa. Bom, gente, agora nós estamos aqui com o Dr. Rafael, que vai falar um pouquinho pra gente dessa clínica maravilhosa que é a Petway, que é uma clínica completa. Tudo bom, Dr. Rafael? Boa tarde, Sandra. Bom, a Petway é uma clínica que ela tem a doutora Mônica tem 25 anos de tradição no atendimento junto da medicina veterinária, nesses cuidados aos animaizinhos, e nessa construção da carreira ela sentiu essa necessidade de um espaço que ajudasse e desse esse suporte no diagnóstico e nos pacientes de cirurgia. Tanto é que hoje um dos carros-chefes e a grande referência da clínica é justamente esse controle, esse cuidado com os animaizinhos e essa expertise em cirurgia com o suporte da internação que nós temos aqui. Então, o grande foco que se tem hoje é foco em diagnósticos, né, com a questão de parceiros terceirizados para a realização de ultrassons e raio-x. Em alguns casos, a clínica ela tem aparelhos próprios de ultrassom para fazer um diagnóstico mais rápido. Em alguns casos, onde a gente precisa de um detalhamento maior dessa informação, tem os parceiros que a gente acaba trazendo para a realização desses exames. E com esses diagnósticos de excelência sendo realizados, a gente consegue dar sequência nos próximos passos do tratamento dos animaizinhos. Falando em tratamento, vocês têm inclusive uma piscina aqui para você fazer fisioterapia também, não é isso, doutor? Sim, muitos animaizinhos, quando eles têm um pós-operatório, acaba tendo uma restrição de locomoção, ficam mais quietinhos. Pacientes idosos, pacientes geriátricos têm uma dificuldade maior por conta de artrites, artrose. A gente acaba tendo esse apoio da piscina aqui, justamente para esse acompanhamento e para trazer melhor qualidade de vida, tanto num pós essa etapa de operação, né, quando você já retira os pontos e aí o animalzinho está liberado para atividade física, para essa recuperação do exercício, para voltar àquela estrutura física que ele tinha antes do procedimento, até mesmo para esse fortalecimento de animaizinhos geriátricos que têm alguma comorbidade, uma osteoartrite, alguma coisa nesse sentido. Doutor, muito obrigada e sucesso para você. Eu é que agradeço a visita de vocês. Gente, tem que dar aula, ele é muito bom no que ele faz, viu? Gente, agora pra gente encerrar, nós vamos passar uns contatos com ela, a Ana Clara Silva, que vai explicar tudinho pra gente. Passa pra gente o endereço, o Instagram também e o WhatsApp. Eu tenho certeza que muitas pessoas em casa já querem entrar em contato com vocês. Ficamos no setor Coimbra, na rua 240. Para telefone fixo e WhatsApp é o 3294-0654. E pelo Instagram vocês têm tanto a rede da doutora Mônica Araújo Vet, e a da clínica, Clínica Vet Petway. Ou seja, super fácil, acesso, tem inclusive estacionamento na porta, não é isso? Sim, exatamente. Maravilha, gente, então não perde tempo, vem aqui pra Petway. Pessoal que trata com muito amor o seu bichinho. Muito obrigada, sucesso pra vocês. Muito obrigada a você. É isso aí, pessoal, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Para seu motor a diesel, caminhão, ônibus, tratores e geradores. Distribuidora dos fabricantes MWM e Perkins. Trabalhamos com as marcas Spal, KS e Rio Solense. Motortem conta com a linha de motores completos e parciais. Profissionais especializados com as melhores soluções. Ligue e faça seu orçamento. 62 4009 8888. Motortem, mais uma empresa do grupo Tratortem. Pessoal, vocês viram só que matéria interessante e esclarecedora. Gente, cuidado, essa doença é perigosíssima. Temos que prestar atenção nos nossos pets. Precisando de uma clínica veterinária, gente, eu super indico a Petway. Inclusive, a minha cachorra foi tratada lá. Então, eles valem muito a pena mesmo, gente. Bom, quer rever essa matéria? Quer passar para alguém que tem um pet para saber direitinho como é que funciona tudo isso? Acesse agora o nosso canal no YouTube por esse QR Code. Lá você assiste essa matéria e todos os nossos programas. Ficamos por aqui. Lembrando que temos reprise terça-feira às 20h15. E claro que eu conto com a sua audiência. Beijos e tchau, tchau!